Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira para mostrar mais livros para vocês, bons livros, né, que eu leio. E no que a gente chamou aí de Sextou com Livro, né? Hoje, para a felicidade nossa, minha sobretudo, eu estou gravando esse vídeo no melhor cenário que eu tenho, que é a praia, aqui no caso, Buraquinho, perto da enseada do Rio Joanes, aqui no litoral norte de Salvador. Muito bem, antes de começar o vídeo propriamente dito, o assunto do vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem, porque hoje é sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, mas dia 6 agora, quarta-feira, foi o comemorado, né, o considerado Dia Nacional do Profissional em Educação, né? E como esse canal e o meu blog são dedicados à educação, principalmente, o maior mote deles é esse, eu faço essa homenagem a todos os profissionais de educação, professores sobretudo, como eu, que fui professor um dia, né? E essa homenagem vai para o patrono, né, da educação no Brasil, que é Paulo Freire, né, Paulinho, né? Tão querido por alguns e tão odiado por outros, né? A parte que eu digo da ignorância pátria, né? Ignorância de tudo quanto é nível, né? Porque Paulo Freire ele tem, pra vocês terem ideia, cerca de 60 títulos de doutor honoris causa, né? Ele é um dos, acho que até o top 3, né, de cientistas, né, de autores brasileiros citados em obras acadêmicas. Você imagina, em tese de dissertações aí por esse mundão afora, né? E nós aqui com o velho complexo de vira-lata não entendemos isso. Alguma boa parte, ainda bem que não é a maioria, mas boa parte não entende isso, né? Então esse vídeo também vai dedicado a Paulinho. Eu chamo Paulinho na intimidade, né? Que ele dizia que se considerava um educador, né, porque ele tinha amor, né? Então hoje essa frase é um resumo, né, que eu tenho nessa camisa aqui, que foi me ofertado por uma pessoa muito especial em minha vida. E então eu estou colocando a frase dele aqui também em homenagem a ele e a todos os profissionais de educação desse nosso imenso Brasil, né? Muito bem, parando aqui nessa homenagem e continuando aqui na questão dos livros, eu ganhei este livro aqui, Por Lugares Devastados, de John Boyne. Essa semana eu recebi de meu irmão Marden, né? Eu considero o Marden já escritor, né? Tanto que ele já escreveu na vida, e os dois últimos livros dele, também comentados aqui nesse canal. Meu irmão é educador também, né? E escritor, né? Então ele gosta muito, ele manda para mim os livros, eu mando para eles. Esse livro aqui de John Boyne eu não conhecia, né? Por Lugares Devastados. E óbvio que eu não consegui ler ainda. Eu recebi agora na terça-feira para cá. E não li ainda, mas esse livro ele tem como subtítulo a continuação de O Menino do Pijama Listrado. E aí eu digo, pô, esse aí eu já li, né, do John Boyne. Eu li tanto esse como O Menino do Convés, né? Aí me lembrei desses dois livros e eu vou comentar hoje, não esse, obviamente, porque eu não li ainda, mas quando eu terminar de ler eu vou comentar. Então eu vou comentar hoje esses dois livros, O Menino do Pijama Listrado e o Garoto do Convés, também de John Boyne, do mesmo autor, né? Que eu já li esses livros, mas aí tem mais de uma década, por aí, é de 10 a 20 anos que eu li esses livros, mas assim, muito bacana, né? E um deles virou filme, acho que os dois viraram filme. O primeiro eu tenho certeza, o Menino Pijama Listrado virou filme, um livro de excelência. Eu vou fazer até um resuminho deles aqui, eu peguei aqui na internet e vou comentar também com vocês. Então, começando pelo autor, como eu sempre falo, quem é John Boyne, né? John Boyne, ele é um irlandês, né? Nasceu em 1971. O livro dele mais célebre é esse que eu vou comentar hoje, um desses que eu vou comentar hoje, né? O Menino do Pijama Listrado. E ele rendeu 2 Irish Books Awards, vendeu mais de 11 milhões de exemplares pelo mundo e foi adaptado para o cinema, como eu falei para vocês antes, né? Entre outros títulos do autor, isto é O Garoto do Convés, que eu também vou comentar rapidamente com vocês hoje, O Palácio de Inverno, Uma História de Solidão e As Fúrias Invisíveis do Coração. Muito bem, hoje então vai ser dose dupla, né? Não é dose tripla, porque eu só fiz começar a ler esse Por Lugares Devastados, né? Muito bem, então começando aqui pelo primeiro, que é justamente esse que eu falei agora, é a continuação dele, chama-se O Menino do Pijama Listrado. Esse livro é fantástico, gente. É emocionante. Eu me lembro que quando eu terminei de ler, me emocionei e até chorei. Pra vocês verem como ele é um livro realmente emocionante. Dos dois, no resumo, eu gostei até mais do O Garoto do Convés, pela história em si, né?
Mas esse aqui é uma coisa linda, sabe? O Menino do Pijama Listrado. Esse livro aqui, ele tem como contexto histórico, né, a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha nazista, o Holocausto, né? A ideia é essa. O protagonista é um menino chamado Bruno. Ele tem 9 anos, é inocente e extremamente curioso. Então, assim, como o enredo, só fazendo um resumido do enredo aqui, a família do Bruno, o pai dele era um oficial nazista e a mãe, né, tinha uma irmã mais velha que a Gretel e ele. Essa irmã mais velha, a vida da Gretel, é justamente esse livro que o Marley me deu, né? Por Lugares Devastados. Eu já vi que é a vida da irmã dele, né? Dos Estados Unidos e tal, eu vou contar depois. Muito bem, a família dele é obrigada, a família do Bruno, né? Nesse livro, o Menino do Pijama Listrado, é obrigada a deixar a confortável casa em Berlim e se mudar para uma casa isolada que Bruno chama de Haja Vista. Olha só o nome. Então, da janela do quarto dele, o Bruno, menino de 9 anos, ele avista uma cerca de arame farpado e do outro lado muitas pessoas vestindo pijamas listrados, que eram justamente os uniformes dos prisioneiros, né? Mas o Bruno não reconhece uma criança como tal. Muito bem, explorando os arredores proibidos, o Bruno encontra um garoto da idade dele chamado Samuel. Ele chama no livro S-H-M-E-L, como fosse Shumel, né? Mas eu estou falando aqui Samuel, que é a tradução nossa, né? Livre, né? Então, esse menino era judeu e ele estava sentado do outro lado da cerca, né? Apesar da barreira física, né, e das realidades brutais que separam as duas crianças, os dois meninos desenvolveram uma amizade genuína, né, e inocente, duas crianças, né? Então eles conversavam diariamente, dividindo suas histórias e visões do mundo, visões infantis do mundo, né? Então o Bruno, a criança de 9 anos, a alemãzinha lá, né, ele não entende a natureza do campo de concentração, né? Tanto é que ele não chama Auschwitz, né? Ele chama Haja Vista, é o nome dele que ele criou lá, para aquele negócio que ele não entendia, aquele povo com pijama listrado lá, né? Ele não entendia o trabalho do pai dele, que era o líder do campo, o chefe do campo de concentração, nem a razão porque o Samuel, o amigo dele, está preso. Ele não entendia nada disso, a criança, né? A inocência dele contrasta fortemente com a crueldade do Holocausto que acontece ao seu redor, da qual ele apenas capta fragmentos confusos, né? As discussões do pai, a doutrinação da irmã Gretel e a violência de um soldado que aparece no livro chamado Gotha. Então, o menino Bruno, querendo ajudar o Samuel a encontrar seu pai desaparecido dentro do campo e movido por um desejo de aventura, ele escava um buraco sobre a cerca e entra no campo vestindo um pijama listrado que foi dado pelo amiguinho dele. Então, o que é que acontece? Os dois meninos se perdem no meio da multidão de prisioneiros durante uma marcha e são levados para a câmara de gás. A história termina com a família de Bruno descobrindo suas roupas abandonadas junto à cerca, do lado de cada cerca, né? Sem nunca saber exatamente o que aconteceu. Então veja que final trágico, né? E que livro, que enredo. Como é que ele foi buscar isso, né? O autor, né? O John Boyne. Mas assim, é fantástico. Fiz um pequeno resumo para vocês. Então, os temas principais desse livro, se a gente puder pincelar aqui para finalizar esse livro, essa parte do vídeo que é sobre esse belo livro, seria a perspectiva ingênua, né, de jovem das crianças, no caso Bruno e Samuel, não é? A amizade que não tinha barreira, né, nem nacionalidade, nem ideologia, nem de nada, né? A amizade genuína de duas crianças, né? E o horror, né, apresentado de forma indireta pela inocência do Bruno, né, tornando ainda mais impactante, não é? O horror do Holocausto, né? E o trágico destino dos dois meninos, né, que simbolizam as vítimas inocentes do nazismo, né? E quantas foram, né? E ainda tem gente hoje no Brasil, no mundo, querendo a volta de ditaduras e coisas semelhantes a essa, né? Então é sempre oportuno a gente falar um pouco sobre livros dessa natureza, né? Então, esse Menino do Pijama Listrado é uma fábula emocionante, poderosíssima, né? Falando sobre uma fase da história mundial importantíssima, que foi o Holocausto, né? Muito bem, terminado esse livro aqui, como hoje vai ser 2 em 1, eu vou entrar no segundo livro de John Boyne, que eu li, né, obviamente, que chama O Garoto do Convés. Esse livro é um livro de aventura, assim, fantástico. Não é muito grosso, eu me lembro dele, estou botando a capa dele aqui.
Mas assim, eu me lembro quando eu li, eu fiquei fascinado também, que é muito bacana a história em si, né? Vou falar em breves pinceladas do que é a história, né? Os temas principais desse livro é o crescimento pessoal e a redenção de um jovem, né? A lealdade e a moralidade em situações extremas, que é o que ele passou dentro do navio, né? E o conflito entre a autoridade e a liberdade, né? E as decisões que ele tomou, esse jovem, no meio dessa aventura dele, né? Então, esse livro conta o nome do rapaz, do jovem, chama John Jacob Turnstile. Ele é um jovem órfão e ladrão de rua em Portsmouth, na Inglaterra, no final do século XVIII. Olha só. Após ser preso por roubo, ele recebe uma chance inesperada. Ao invés de cumprir pena na prisão, ele é convidado a embarcar no navio HMS Bounty, como criado pessoal do capitão William Bright, o capitão do navio, né? A bordo do Bounty, o John começa uma nova vida, aprendendo sobre disciplina e hierarquia e as duras condições da marinha britânica. Imagine, ele era um rapaz novo, adolescente, né? O navio tem como missão coletar mudas de planta, de uma planta chamada pão dos pobres, breadfruit, no Tahiti, e levá-las para as colônias britânicas para alimentar os escravizados. A missão desse navio era essa. Durante a longa viagem, John presencia tensões crescentes entre o capitão Blight e a tripulação, especialmente o imediato Fletcher Christian, o imediato do capitão, que se rebelou contra o capitão. Após meses do mar e uma estadia no Tahiti, ocorre o famoso motim do Bounty, quando Fletcher Christian lidera parte da tripulação contra o capitão e o menino no meio, o jovem no meio. O John decide permanecer leal a Blight, ou seja, o John Jacob, né, que é o personagem principal do livro, ele decide ficar fiel ao capitão e ele embarca com ele no pequeno bote junto com outros marinheiros fiéis, né, porque o navio foi tomado pelo imediato, né, o Fletcher, e aí eles deram só um bote para eles se virar no meio do mar, né? Então eles enfrentaram uma jornada praticamente impossível de 7.000 quilômetros, olha só isso, 7.000 quilômetros no mar, né, num barquinho até a ilha do Timor, né, que é até uma ilha portuguesa hoje, vocês sabem, com pouco alimento e água. Então milagrosamente eles sobrevivem. Ao retornar à Inglaterra, John é chamado a depor no julgamento sobre o motim. Essa que é interessante. Ele conta sua versão dos fatos, revelando aspectos da liderança de Blight e das motivações do motim. Ou seja, ele ficou do lado do capitão, teve essa iniciativa, né? Essa decisão na vida dele foi importantíssima. Muito bem, então, como curiosidade, eu fui verificar que, na verdade, essa história é inspirada em fatos reais. O motim no navio Bounty, ele ocorreu em 1789 e os principais personagens desse livro realmente existiram. Então foi um livro de um resgate histórico, do fato que aconteceu realmente verídico, né? Mas que o John Boyne, com muita maestria, conseguiu transformar nesse belo livro que eu convido vocês a lerem, porque vale a pena. Muito obrigado por terem vindo até aqui. Por hoje são 2 livros, né? Muito, muito bons, que eu recomendo que quem gostar de ler ou quem não gostar de ler, leia, porque vai gostar. Um forte abraço mais uma vez. Fique em paz.